Fala pessoal, como prometido, agora é hora de falar de tipos de inconstitucionalidade. Qual é seu tipo? Qual é o tipo de inconstitucionalidade? Vamos lá! Pessoal, a primeira e uma das mais famosas é a inconstitucionalidade formal. Né? Quem já não ouviu falar da inconstitucionalidade formal, ou seja, quando o vício está no procedimento, ou o vício está na iniciativa, né? Essa inconstitucionalidade formal também é conhecida como inconstitucionalidade nomodinâmica ou extrínseca. Eu vou falar daqui a pouquinho da inconstitucionalidade extrínseca e intrínseca, a diferença e tal. Mas essa é a ideia, inconstitucionalidade formal, nomodinâmica ou extrínseca. E a inconstitucionalidade formal, ela se divide, né? Ah, tá, a inconstitucionalidade formal é quando o vício está na iniciativa, no procedimento. Beleza, professor, entendi. Bola para outra, parte para outra. Calma. Ela se divide em inconstitucionalidade formal subjetiva. A inconstitucionalidade formal subjetiva ocorre quando o vício está na iniciativa. Hashtag tipo assim. Tipo assim. A iniciativa é do presidente da República e um deputado federal tem iniciativa. Você quer ver um exemplo? Uma das questões que mais caem na prova da ordem, disparado, é o artigo 61, parágrafo 2º, inciso 2, a linha A. Se liga nisso. O artigo 61, parágrafo 2º, inciso 2, a linha A, diz assim, ó, compete ao... Já faz o seguinte pra mim. Vamos fazer o seguinte, gente. Pega lá esse artigo. Eu vou pedir... Desculpa. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A. Eu vou pedir isso umas 3 vezes, ou 4, ou talvez 10 vezes durante essa preparação de segunda fase. Já marca logo. Eu vou falar isso umas 10 vezes, tá? Não liga não. Às vezes eu esqueço que eu perdi para marcar e peço para marcar de novo, mas o que a bunda não prejudica. Então, marca logo aí. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A. E por via das dúvidas, marca a linha C também, vai. Beleza? A parada é a seguinte. A linha A compete ao presidente da República a iniciativa, né, para dispor sobre criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta, autárquica ou aumento de sua remuneração. Então, criar cargos na administração pública, depois eu explico melhor sobre ele, é competência do presidente da República. Aí, um tema muito comum em prova de OAB. Iniciativa do deputado fulaninho criou 20 cargos de agente de vigilância sanitária. Tá errado. Porque projeto de lei de iniciativa do deputado fulaninho criou 20 cargos de agente de vigilância. Tá errado. Por quê? Porque o deputado federal não pode ter essa iniciativa. Criação de cargos, aumento de remuneração é competência do chefe do executivo. Se um deputado federal, um senador ou qualquer outro ente, PGR, qualquer outra autoridade, eles têm iniciativa desse projeto de lei, o que vai acontecer com isso? Há aí uma inconstitucionalidade formal subjetiva. Aí você vai escrever, houve no caso uma inconstitucionalidade formal subjetiva, porque houve um vício na iniciativa. Beleza? Mole, mole, fácil, fácil, não é não? Não é não? Beleza. Além disso, existe a inconstitucionalidade formal objetiva, ritual ou processual. Adivinha, assim, tipo assim, adivinha, a inconstitucionalidade formal processual, o vício é onde? No processo legislativo. Então, uma inconstitucionalidade formal processual, por exemplo, é quando, vamos lá, um projeto de lei que disponha sobre assuntos de lei complementar. Então, um projeto de lei complementar é aprovado por maioria simples. Pronto, há um vício aí, uma inconstitucionalidade formal processual, ou seja, o vício foi no procedimento, no processo legislativo, no que toca ao procedimento. Beleza? Então, inconstitucionalidade formal
processual quando o vício é no procedimento, inconstitucionalidade subjetiva quando o vício é iniciativa. Tá, professor? Então fechou? Ainda tem mais. Como eu falei, vocês vão ver coisas aqui muito loucas. Inconstitucionalidade formal orgânica, quando o vício é no órgão competente. Professor, como assim? Aqui nesse caso, eu não quero que você confunda esse com esse. Tá? Orgânica com a subjetiva. Nesse caso, é quando o vício, por exemplo, envolve a questão do pacto federativo. Então, por exemplo, um projeto de lei, ok? Que deveria ser de competência do Estado, ok? Se torna projeto de lei, lá no Congresso Nacional. Você fala, cara, Congresso Nacional aprova lei federal, né? Ou lei nacional. Cara, como é que um projeto de lei de iniciativa do Estado está no Congresso Nacional? Devia estar na Assembleia Legislativa. Ou seja, um projeto de lei de iniciativa da União, ok? Deveria ter sido iniciativa do Estado. Houve o vício no órgão. Ou um projeto de lei de iniciativa do Estado deveria ter sido do município. Um projeto de lei de iniciativa do município deveria ser da União. Então, por exemplo, só a título de exemplo, você pega lá na Constituição, artigo 21, 22, 23, 24, 25, parágrafo 2º, 30, só para começar a brincadeira. Ali tem algumas competências dos entes federativos. Cara, aqui tá lá, esses dois aqui, ó, é competência da União. Se um Estado tem iniciativa de um projeto de lei que está no artigo 21 ou 22, e no caso do 22 não foi delegado ao Estado, porque as hipóteses do 22 podem ser delegadas ao Estado, segundo o parágrafo único do 22. Mas vamos supor que não existe delegação, ok? O Estado simplesmente olha e fala assim, eu vou escolher esse aqui, eu vou falar sobre esse assunto. Há o quê? Um vício orgânico. Como, por exemplo, vamos lá, o Estado elaborar uma lei de direito processual genérico. Direito processual é competência da União. O Estado elaborar uma lei de direito marítimo. Direito marítimo é competência da União. Basta você olhar, só para a gente poder exercitar, só você olhar o artigo 22, inciso 1, artigo 22, inciso 1. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Qualquer legislação estadual que disponha sobre essas matérias, estadual ou municipal, que disponha sobre essas matérias, e desde que não haja delegação ao Estado para legislar sobre isso, há sim vício de iniciativa. Beleza? Ok. Alguma dúvida? Any questions? Não? Beleza. Então, professor, o que isso é diferente da primeira? Gente, a primeira, o vício, vamos para a gente visualizar mais fácil, é uma autoridade. Cara, a iniciativa é do deputado federal, o presidente teve iniciativa. A iniciativa é do PGR, aí foi o senador tendo iniciativa. Ou seja, quando o cara que não pode ter iniciativa, ele tem, mas dentro daquele mesmo órgão federado. Sacou? Beleza? Então, não confundam. Aqui tem a ver com usurpação de competência pura e simples, e isso aqui tem a ver com pacto federativo. Beleza? Tranquilo? Pregui? Posso ir? Então valeu, fui. Vamos lá, galera. Além disso, existe uma inconstitucionalidade formal por violação de pressuposto objetivo de ato normativo. Caraca! No hablo su língua, teacher. O que você está hablando? Pois é, existe uma inconstitucionalidade formal chamada violação de pressuposto objetivo do ato normativo, que é o seguinte: quando a Constituição exige que exista algum pressuposto para que aquele ato seja adotado. Por exemplo, o exemplo mais famoso, medida provisória.
Gente, o que diz o artigo 62? Em caso de relevância e urgência, o Congresso Nacional pode adotar medida provisória. Eu pergunto, e se o Congresso Nacional editar medida provisória sem esses dois requisitos? What's happened? O que acontece? Gente, se o Congresso Nacional editar sem esses dois, medida provisória, sem esses dois requisitos, sabe o que acontece? Sabe? Pois é, acontece simplesmente, pura e simplesmente, o vício formal por violação de pressuposto objetivo de ato normativo. Ou seja, faltou o pressuposto para elaboração do ato. Tranquilo? Ok. Esse é um exemplo muito... assim, é o exemplo mais fácil, na verdade, que você pode visualizar. Beleza? É o exemplo, hashtag, o exemplo que você respeita. Ok? Um outro exemplo que você pode citar também, se você pegar o artigo... se você pegar o artigo 167, parágrafo 3º, ele diz que a abertura de crédito extraordinário é possível somente quando houver despesas imprevisíveis e urgentes. Aí você imagina, 167, parágrafo 3º, se você quiser olhar aí. E aí você imagina o seguinte, caraca, abriu crédito extraordinário sem ter uma despesa imprevisível ou urgente. O que aconteceu? Aconteceu a inconstitucionalidade por violação do pressuposto. Qual era o pressuposto objetivo? Despesa imprevisível e urgente do ato normativo. Beleza? Tranquilo? Então eu dei dois exemplos, o artigo 62 e o artigo 167, parágrafo 3º. Se não cumprir esses requisitos, há sim violação formal por violação do pressuposto objetivo do ato normativo. Beleza? Tranquilo? Ok. Então, a gente pode seguir para a inconstitucionalidade material, também chamada nomoestática. Se a forma é nomodinâmica, a matéria é nomoestática. Nomo de norma, norma estática. Nomodinâmica, norma dinâmica. Porque se você parar para pensar e parar para reparar, quando há um processo legislativo, ele está em andamento, ele é dinâmico. Quando o vício é no processo legislativo, foi vício, o processo legislativo, iniciativa, enfim, o vício formal, ele é num procedimento dinâmico. Já quando o vício é material, quando o vício é na matéria, na forma, ele está chapado na norma. O vício está parado, chapado na norma, então é um vício estático, de norma estática, ok? É uma inconstitucionalidade de conteúdo, uma inconstitucionalidade doutrinária, uma inconstitucionalidade substancial, uma inconstitucionalidade intrínseca, ok? Como eu falei, essa inconstitucionalidade é quando o vício está na matéria, no assunto disposto. Ok? Vamos lá. Então, a inconstitucionalidade extrínseca, chamada formal, e inconstitucionalidade intrínseca, chamada de material. Por que isso? Mesmo motivo. A inconstitucionalidade extrínseca, ela está no procedimento, ela é externa à lei. E a intrínseca é uma inconstitucionalidade que está dentro da lei. Inconstitucionalidade extrínseca fora da lei, inconstitucionalidade intrínseca dentro da lei. Ok? Tranquilo? A inconstitucionalidade temporal é um caso à parte. Tá? Inconstitucionalidade temporal é um caso à parte. Sabe por quê? Porque a inconstitucionalidade temporal, ela pode ser uma inconstitucionalidade formal ou material. Lei é ótimo, né? Ok. Gente, a inconstitucionalidade temporal, ela pode ser formal quando simplesmente não cumpre o prazo previsto. O exemplo, medida provisória. Medida provisória tem o prazo de 60 dias prorrogável mais 60. Ou tem o prazo de 45 dias para ser votado sob pena de trancamento de pauta. E aí, não foi votado em 45 dias, não trancou a pauta, houve um vício formal, não respeitaram o procedimento com os prazos previstos. Processo sumário, por exemplo, no processo legislativo sumário, é outro exemplo. Ou seja, quando não respeita os prazos previstos para a elaboração da norma, tá?
quando não respeita os prazos previstos para a elaboração da norma, é uma inconstitucionalidade temporal formal. Só que existem leis que têm tempo determinado de duração. E aí, pode aí surgir uma inconstitucionalidade temporal material. Quer ver um exemplo? A lei orçamentária. A lei orçamentária, por exemplo, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, elas têm um prazo de 1 ano. Lei orçamentária anual, vamos pegar a lei orçamentária anual, LOA. A LOA, ela tem 1 ano de vigência. Vamos supor que o espertinho do legislativo lá fale assim, ó, essa LOA vai ter validade de 3 anos, 4 anos, 2 anos. Cara, se vier alguma disposição assim, na lei da LOA, querendo dar mais prazo à LOA do que a Constituição determina, há um vício material. A matéria, esse artigo é inconstitucional porque o que ele dispôs ali, aquela matéria, aquele assunto está incompatível com o ano que a Constituição determina. Ok? Então, o vício temporal material. Então, é importante vocês notarem, o vício temporal ele pode ser tanto formal quanto material. Visualizaram? Ok. Existe alguma dúvida em relação a isso? Não? Ok. Qualquer coisa, estou às ordens. Vamos lá! Mais um tema aqui que eu quero falar é a inconstitucionalidade por vício de decoro parlamentar ou inconstitucionalidade finalística. Muito propícia nos dias de hoje. Vamos supor que um determinado dono de empreiteira, construtora, um determinado alguém, dono de agências frigoríficas, dono de, sei lá, um maluco fala assim, cara, eu preciso que uma lei seja aprovada. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um cascalho, eu vou te dar um dinheiro, fala pro deputado federal, pro senador, né? Eu te dou um dinheiro e você aprova a lei. Cara, o senador já ia aprovar a lei, mas ele aceita o dinheiro. Fala, me dá o dinheiro aí que eu aceito. Naquele momento, ele deixa de julgar, analisar a lei com base no interesse público e passa a analisar a lei com base no interesse privado dele. Então, independente de já antecipadamente já querer aprovar a lei ou não, independente disso, ele aprova a lei, porque ele está preocupado com o interesse pessoal. Ou seja, houve um vício na finalidade pelo qual aquela lei foi aprovada. Quando há um vício na finalidade em qual a lei foi aprovada, quando há um vício no decoro parlamentar, né, como eu falei, segundo a própria Constituição, é ato ofensivo com o decoro parlamentar a percepção de vantagens indevidas. Então, se ele recebe uma vantagem indevida para votar uma lei, ele está ofendendo o decoro parlamentar, certo? E nesse caso há sim uma inconstitucionalidade. O problema é prático. Na teoria isso é lindo, né? Ah, então tá, professor. Então se o deputado corrupto votou uma lei, a gente pode falar que houve uma inconstitucionalidade, ou se a gente sabe que algum empreiteiro, alguém deu algum dinheiro. Eu falo empreiteiro porque tiveram recentes histórias, mas sem rotular, né, gente? Tem empreiteiro também honesto no Brasil. Óbvio que tem, tá? Então eu não quero rotular, não. Mas eu só estou dando exemplo de empreiteira porque, enfim, histórias do Brasil. Mas o fato é, se algum empresário, vamos dizer assim, dá um dinheiro a algum parlamentar para votar, ele deixa de votar em interesse privado, o interesse público para votar em interesse privado. Há um vício de decoro parlamentar, há um vício na finalidade da aprovação daquela lei. Aí vamos supor que o Supremo descubra que esse cara, esse PDG aí, esse empresário, ele pagou mais da metade do Congresso Nacional. Isso acontece na Suíça, né? No Brasil não acontece. Pagou mais da metade do Congresso Nacional para votar uma lei para ter uma aprovação. Aí o que acontece? Quando se descobre isso, teoricamente essa lei é inconstitucional. Por quê? Cara, como é que ele votou essa lei?
para ganhar dinheiro. Aí, cara, se começar a puxar quantas leis foram votadas com vício e finalidade, cara, ou seja, o problema é prático, sabe? O problema não é teórico. Na teoria a gente vai escrever isso na prova e vai ficar feliz. Mas a gente tem que entender que na prática vai ser difícil anular essas leis. Na prática é difícil anular. Porque como é que eu vou anular 1, 2, 3, 20 leis aprovadas assim? Os efeitos que essa lei já produziram, imagina o trabalho, imagina o caos que isso vai gerar. Então, na prática é difícil, mas na teoria é isso. O vício é quando vício por decoro é quando o vício ocorre, né, na finalidade da lei, tá? Na finalidade da aprovação daquela lei. Beleza? Beleza. Existe a inconstitucionalidade, agora conceitos simples, né? Inconstitucionalidade por ação, quando algum ato comissivo, ou seja, alguma ação gera inconstitucionalidade. Existe a inconstitucionalidade por omissão, quando alguma inércia gera inconstitucionalidade. Então, quando um ato comissivo gera inconstitucionalidade, inconstitucionalidade por ação. Quando algum ato omissivo gera inconstitucionalidade, inconstitucionalidade por omissão. Professor, como assim um ato omissivo? Cara, na nossa Constituição tem obrigações de fazer e não fazer. Ok? Quando a obrigação é de fazer e o poder público não faz, ele está praticando uma inconstitucionalidade por omissão. A Constituição determina que ele faça e ele não faz. Ou seja, ele está sendo inerte, ele está se omitindo. Está se omitindo quando a Constituição manda ele fazer. Então há uma inconstitucionalidade por inércia, por omissão do órgão competente. Beleza? Simples assim. Ok? Inconstitucionalidade total, quando o vício abarca a totalidade da norma, tudo. Ou inconstitucionalidade parcial, quando o vício atinge parte da norma. Agora eu vou começar a complicar um pouquinho, tá? Isso aí tá muito feijão com arroz, muito papai e mamãe. Ação, omissão, total, parcial. Eu não gosto de ficar no papai e mamãe, não. Eu gosto de subir no lustre, né? Calcanhar no meio da nuca, né? Então, vamos fazer mais coisas mais ousadas aqui. Bem, com base nisso, princípio da parcialidade. Quando eu falo no inconstitucionalidade parcial, que a inconstitucionalidade atinge parte da lei, você pode pensar, tá, professor, mas o que significa dizer parte da lei? Ela pode atingir uma palavra, ou ela tem que atingir o artigo inteiro. Ela pode atingir uma linha, ela pode atingir um inciso. O que é que você acha? Professor, eu não acho nada. Quem acha é o STF, e que é o seguinte, se liga. No princípio da parcialidade, a ideia é a possibilidade de declarar inconstitucionalidade de uma palavra. Por exemplo, a gente sabe que não se aplica o princípio da parcialidade no veto parcial. Porque a Constituição, no artigo 66, quando ela fala de veto, ela diz que o veto ele tem que atingir o texto inteiro do artigo, inciso ou a linha. Então, um veto não pode ser com aplicação da parcialidade, ou seja, eu não posso parcelar o texto para vetar. Eu não veto nada, o presidente da República. Beleza? Mas, na inconstitucionalidade, sim, é possível declarar a inconstitucionalidade de uma simples palavra. É possível sim. Aí você pensa, professor, isso pode complicar. Por quê? Cara, se o STF pode declarar inconstitucional de uma palavra, ele pega um texto de 20 palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por aí vai. Ele pega um texto de 20 palavras e fala assim, eu vou declarar a inconstitucionalidade dessa aqui, eu vou declarar a inconstitucionalidade dessa aqui, e eu vou deixar essa aqui, mas eu vou mudar a interpretação dessa. Pronto. Agora está o texto que eu, STF, Poder Judiciário, quero. Olha o perigo que pode gerar o princípio da parcialidade. Ou seja, o STF pode ofender o quê? A separação dos poderes.
ele pode se transformar em legislador se ele começar a selecionar as palavras que ele quer declarar inconstitucional, declarar nula de um texto. Por isso, existem dois tipos de dependência onde a inconstitucionalidade parcial ela não pode ser declarada sobre uma palavra só. Ela tem que abarcar tudo. E quais são as possibilidades? Cara, é a seguinte, ó. Como eu falei, dois tipos de dependências. Quando há uma dependência lógica também é chamada de urseliana, com H. Urseliana. Caraca, essa trompa aqui que tá fechando. Sabe isso aqui? Aquelas pessoas sem sal, faz doce, quando você consegue chegar, ó, não escreve, rapaz, não dá conta. Deixa eu pegar aqui outra aqui, pera aí rapidinho. Vou pegar uma caneta, porque quem sabe faz ao vivo. Não vou editar esse negócio, não. Olha só, vamos tentar aqui, ó. Urseliana. Acho que melhorou. Urseliana. Cara, a dependência lógica, também chamada de urseliana, é o quê? É quando o vício está em uma palavra, mas retirar aquela palavra torna aquela norma totalmente sem sentido. Quando você declara inconstitucionalidade de alguma coisa e o resto não tem existência autônoma. Pronto. Quer ver? Deixa eu escolher aqui um artigo da Constituição, um artigo só para você visualizar. Não vou escolher artigo de lei, ó, abrir qualquer lei e vou falar aqui. Vamos supor que eu queira declarar a inconstitucionalidade de uma palavra. 9868, olha a lei que eu abri. Podem propor ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo. Ok? Aí eu falo, a inconstitucional a palavra constitucionalidade. Aí fica o texto. Podem propor ação declaratória de lei ou ato normativo. Ou seja, perde o sentido da norma. A norma não tem existência autônoma. Quando declara inconstitucionalidade de uma palavra, ok? Tipo, o Supremo Tribunal Federal, em decisão, não sei o que, aí você fala assim, vou tirar a palavra federal. O Supremo Tribunal, ou seja, então, quando você declara inconstitucionalidade de uma palavra, e o resto é dependente dela para fazer parte de uma estrutura. Um outro exemplo, quando eu quero declarar a inconstitucionalidade do caput de um artigo. Existem aberrações na lei, nas legislações, que até existe esse caso, mas é totalmente inconstitucional. Você declara a inconstitucionalidade de um caput, você obrigatoriamente, em razão da dependência lógica, você tem que declarar a inconstitucionalidade dos incisos, dos parágrafos, das alíneas. Por quê? Porque tudo segue o caput, regra básica de hermenêutica. Tudo segue o caput. É a mesma coisa que mula sem cabeça. Se você tirar o caput e deixar só o corpo, não faz sentido nenhum. Mula sem cabeça só existe na mitologia. Entendeu? Tranquilo? Alguma dúvida em relação a isso que eu acabei de falar com vocês? Não? Perfeito. Então atenção para isso, tá? Atenção especial para a dependência lógica, ou seja, a parte que restou, que ficou, não tem existência autônoma. Essa seria a definição da dependência lógica, tá? Quando se declara inconstitucional uma palavra, uma parte do texto e o resto não tem existência autônoma. E aí tem que declarar inconstitucional do resto do texto. É possível, inclusive, que essa dependência lógica gere uma inconstitucionalidade total. Tinha uma lei de tóxico, que antes da atual lei de tóxico, que ela era assim, ó. Ela era feita em parte 1 e parte 2. Não sei se chegaram a pegar essa lei. A parte 1 falava dos crimes e a parte 2 do procedimento a ser aplicado para esses crimes. Não foi inconstitucionalidade, foi veto. O presidente vetou toda a parte dos crimes. E ficou, então, na lei, procedimento para ser aplicado no caso dos crimes, que não existem.
Ou seja, ficou um procedimento vagando pelo universo. Aí o pessoal ficou com pena, começou a aplicar a lei 6368, né, a lei de tóxico antiga. Começou a aplicar a lei antiga de tóxico para esse procedimento, e começou a ficar um puzzle, um quebra-cabeça maluco, tanto que teve que vir uma nova lei de tóxico para resolver a situação, que ficou uma zona. Então, assim, isso, vamos supor que o STF declare a inconstitucionalidade da parte 1, ele obrigatoriamente tem que declarar a inconstitucionalidade da parte 2, porque a parte 2 não tem existência autônoma sem a parte 1, porque a parte 2 é procedimento para essas hipóteses, que não existem mais, então não tem procedimento. Ok? Falei até fino agora. Fechou? Tranquilo? Ok. Além da dependência lógica, existe uma outra dependência chamada teleológica. Inconstitucionalidade pode gerar a dependência teleológica. O que é dependência teleológica? Até bonito. Fala 3 vezes. Teleológica, 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 né? É bom, é gostoso falar. E aí, pô, a parada é a seguinte. A inconstitucionalidade por dependência teleológica é quando o STF declara a inconstitucionalidade de uma palavra e muda completamente a finalidade da norma. Então, a parte que restou, ela tem sua finalidade mudada. Vamos supor que uma lei diz assim, ó, não é possível, sei lá, pisar na grama. Quando você tira a palavra não, a norma que era proibitiva se tornou autorizativa. E não pode. Eu não posso simplesmente declarar inconstitucional da palavra não e deixar o resto. Ou seja, eu mudo a finalidade daquela norma. Uma norma que era proibitiva, ela passa a se autorizar e não pode. Perceberam isso? Então, a inconstitucionalidade por dependência teleológica, ela muda a finalidade da norma, ok? E aí, se mudar a finalidade, é preciso também declarar a inconstitucionalidade total, ok? Beleza? Então, atenção para isso, atenção para essas hipóteses. Existe um caso bem maior, né, mais extenso. Vamos supor que tem lá a Constituição, tem uma lei e tem um decreto regulamentador dessa lei. É um caso famoso. Eu vou explicar mais para frente, né, quando eu falar da inconstitucionalidade reflexa, inconstitucionalidade por arrastamento e tal. Mas, eu acho que é daqui a pouco, inclusive, né? Mas o fato é o seguinte, quando eu declarar a inconstitucionalidade dessa lei, o que acontece com o decreto que regulamenta essa lei? Cara, olha aqui, é dependência lógica. Cara, como é que eu posso declarar a inconstitucionalidade de uma lei e o decreto ficar por aí vagando? O decreto que regulamenta a lei que não existe mais? Então eu arrasto a declaração de inconstitucionalidade dessa lei para o decreto também, ok? Isso é uma inconstitucionalidade por arrastamento, mas o motivo que existe inconstitucionalidade é por causa da dependência lógica. Não faz sentido um decreto regulamentar um nada, porque quando a lei é declarada nula, se torna um nada jurídico, um vazio. Ok? Tá ok? Maravilha. E aí agora eu quero fazer uma pergunta para fechar esse bloco, tá? Respira, calma, eu tenho certeza que vocês estão se divertindo muito, mas eu quero fechar esse bloco com essa pergunta aqui. É possível existir inconstitucionalidade formal parcial? Interrogação. Resposta no próximo bloco.